Por vezes, para sabermos para onde vamos, temos principalmente de saber de onde é que viemos. E essa é a minha história. Enquanto CEO do grupo Brasfone, vou-vos contar. Tudo começou quando eu tinha 17 anos. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos. E o que é interessante é nós pensarmos que no início da nossa carreira nós não sabemos nada. Às vezes temos aquele bichinho que sabemos que queremos atingir algo grande, queremos chegar mais longe, temos muita pica, começa na escola. Mas quando começamos a trabalhar, muitas das vezes nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Comecei a trabalhar numa loja de comunicações, na altura Telecel, muitos não conhecem, hoje Vodafone. Tinha já aqui uma pica sobre a tecnologia, muita pica na parte comercial, sabia principalmente que gostava de falar com pessoas, gostava de ajudar pessoas, gostava de ajudar colegas de trabalho. Foi um processo muito natural. Na verdade, se eu hoje for pensar, posso dizer que não houve um plano, mas sabia que o meu instinto dizia que eu tinha que construir algo todos os dias. Tudo começou há mais de 20 anos, na verdade, e para quem não conhece, eu sou CEO do grupo Brasfone hoje, mas no início não era. E no início comecei a trabalhar na Brasfone, enquanto colaborador numa loja Vodafone, antigamente uma loja Telecel, e foi uma trajetória muito natural, uma trajetória muito rápida. Gosto bastante e fico muito feliz quando vejo hoje em dia cada vez mais casos de CEOs que começaram como colaboradores. No outro dia estava em conversa com um cliente e achei interessante que o CEO com quem eu estava reunido do hotel já tinha sido colaborador, ou seja, ele tinha sido a pessoa que levava as malas numa fase inicial no hotel e hoje era o CEO daquele grupo, daquele hotel. Por isso, obviamente que é possível qualquer pessoa seguir esta trajetória. Minha trajetória foi muito natural. Nestes últimos 20 anos, comecei como colaborador da loja, passei para informático, tive a pica pela área comercial, numa fase inicial mais enquanto tecnológico de Vodafone, coordenei equipas, formei equipas, fui diretor comercial e depois escalei a CEO do grupo e hoje em dia acabei por adquirir o grupo enquanto investidor, enquanto sócio-gerente. Era um dos meus objetivos. E na verdade esta realidade acontece cada vez mais e é algo que toda a gente pode construir a sua carreira sem parecer impossível. E já agora, uma nota importante que é, também não comecei com pais milionários, nem com pais com empresas, nem com pais investidores, muito pelo contrário, também comecei com pais que na verdade até eram um pouco contra o facto de ter uma empresa, o facto de ser empresário, o facto de seguir esse objetivo, como acontece e é comum. E na verdade é esse o ponto, ou seja, não é impossível, é fácil qualquer pessoa hoje em dia construir a sua carreira, não é fácil caminhar na sua carreira. Agora, definir um plano e segui-lo é uma questão de querermos. Agora, obviamente que também para conseguirmos ter abertura e traçar o nosso caminho e definir as nossas conquistas, obviamente que também temos que ter patrões, temos que ter líderes que também o permitam. E esse é o ponto principal, é nós percebermos que o sítio onde estamos a trabalhar, a cultura da empresa tem que ser uma cultura que dê abertura. Eu tive essa abertura, obviamente, porque se não tivesse essa abertura também não tinha sido possível criar esse caminho, esses passos, ir conquistando. Então essa é a minha principal dica. Quando tu escolhes um sítio onde estás a trabalhar, se tens visão, se tu tens ambição, tenta perceber se a cultura daquela empresa se é uma cultura vencedora, se é uma cultura que valoriza as pessoas, se é uma cultura que te permite tu teres esse processo de crescimento. Se não for, não vale a pena continuares lá. Muda, porque isso vai ser um impedimento e tu vais continuar ali e tu não vais conseguir atingir o teu plano de carreira, os teus objetivos, os teus sonhos. Agora, a parte importante é como é que tu vais identificar se estás na empresa certa, se estás na empresa com a cultura que te vai permitir tu dares esses passos. Há aqui algumas características, na verdade. Uma delas é tu teres um líder que seja um líder que te apoia e um líder que não te coloca uma parede, que não te coloca uma barreira, seja aquele líder que te permite tu teres, proatividade, 2, tu assumas responsabilidade e que te permita tu avançares e que te permita tu errares, ok? E com isso tu aprenderes. E 3, que para mim é dos mais principais, que é um líder que tu podes chegar ao pé dele e dizes: eu tenho esta ideia, eu tenho este plano e gostava de executar porque vou ter o resultado A ou o resultado B para a empresa, e o líder deixa tu avançares. Por último também, que eu acho que é extremamente importante, é aquele líder que te deixa tu assumires funções, tu assumires até responsabilidade. Não aquele líder que até está ele sempre a definir: olha, tu deverias ir para diretor comercial ou tu deverias ser coordenador. Não, aquele líder que te dá aquela porta aberta para tu próprio tomares essa iniciativa e tu próprio agires. Por isso tu hoje em dia consegues experimentar isso de certeza absoluta no sítio onde tu estás, no sítio onde tu trabalhas. Desafia-te e desafia o teu líder. Obviamente que quando nós deixamos de ser colaboradores e passamos a ser CEOs ou dono do negócio, há um switch aqui poderosíssimo. Obviamente que a responsabilidade aumenta, passa a estar em cima dos nossos ombros. Temos responsabilidade financeira, como responsabilidade com as pessoas, mas é algo natural. Ou seja, na verdade, quando assumi a função de CEO ou quando tomei a decisão de adquirir a empresa, pensei muito sobre isso, e quando a gente começa aqui a medir o peso da balança, nós percebemos: ok, mas espera aí, mas eu já tenho essas responsabilidades todas, porque só não tinha chegado até aqui.
Ou seja, na verdade eu já me sinto responsável pela minha equipa, já sou coordenador, já sou diretor comercial há uma série de anos. Eu na realidade já me sinto responsável se não tivermos bons resultados, se não tivermos liquidez e se não tivermos dinheiro para pagar os ordenados às pessoas e às famílias que por consequência fazem parte desse rendimento. Por isso essa responsabilidade também ela vai naturalmente crescendo. Obviamente que a fome depois de também queremos ser CEO ou de queremos ser donos do negócio acaba por ser sempre o next step, ou seja, o degrau seguinte. Mas eu sei que a maioria dos empresários vão saber precisamente quando lá chegar, porque já vão sentir que já vão ter essa responsabilidade. Então, a diferença entre colaborador e CEO, sócio-gerente do negócio, é essa responsabilidade. A verdade é que a caminhada faz com que anule, digamos assim, essa linha. E depois há aqui um ponto que para mim é super importante, que é até mais importante do que os números, é a história que nós queremos contar. Basicamente a história que nós queremos contar, e eu ouvi isto uma vez numa formação, há mais de 20 anos atrás, com um senhor que é o Jack Welch, diz isto muitas vezes, que é, se tu fores numa máquina do tempo ao futuro, imagina que existe um livro escrito sobre ti. O que é que diz esse livro? E então um pouco por aí, é qual é que é a história que nós queremos ler no final da nossa vida. E a verdade é que nós temos poder de o fazer. Tão ou mais importante do que os números, ou mais importante do que os números, porque os números vão desaparecer e a gente pode fazer os números várias vezes, ou seja, podemos gerar mais faturação várias vezes. Agora, a história que nós já escrevemos até hoje, não dá para reescrever, ela já aconteceu. Qual vai ser a nossa história do futuro? Dá para a gente reescrever. Então, esse para mim é um dos pontos essenciais. É nós termos esse poder, mas termos principalmente essa consciência. Porque eu acho que nós só temos essa consciência muito tarde. E quando temos conversas com os nossos avós, às vezes cai a ficha nesse sentido. E partilhando aqui também já agora alguns desafios e algumas frustrações e alguns obstáculos que nós vamos tendo pelo caminho, que eu vou tendo pelo caminho diariamente também enquanto CEO, enquanto dono do negócio. Um deles é nós diariamente garantirmos que estamos na linha do crescimento, não é? Porque temos uma equipa de 15, 20 pessoas, obviamente que nós sabemos que temos de estar sempre na linha do crescimento. Não podemos parar. Ou seja, se a máquina para, nós estamos aí no caminho errado, estamos aí no caminho negativo. Isso é uma preocupação. Como é que podemos lidar com isso? Eu lido de uma maneira que é focar muito numa energia positiva, focar muito em definir mentalmente nas coisas boas, focar muito naquilo que eu quero e visualizar aquilo que eu quero que aconteça. Então eu acredito verdadeiramente nisto e isso eu desafio toda a gente a partilhar e a fazer o mesmo todos os dias e tenho a certeza absoluta que tudo vai se alinhar. A história do grupo Brasfone continua todos os dias a ser escrita e aqui uma nota e uma partilha. Se olhar para trás, eu nunca na minha vida ia imaginar que íamos ser um grupo, que íamos ter várias áreas de negócio, que íamos ter mais de 20 colaboradores. Nunca na vida. O que também faz com que, na minha mente, aquela velha máxima que às vezes estamos a pensar pequeno ou temos medo de pensar mais alto. E aqui não há nenhum problema em pensar mais alto. E quando dizemos mais alto, eu gosto de associar não só, obviamente, à faturação, mas principalmente ao número de pessoas que estamos a ajudar, ou seja, a equipa. A equipa todos os dias chegar ao escritório e cumprimentar individualmente cada um deles. Uma conexão que nós temos energética com aquelas pessoas. Uma cultura mais forte, uma cultura mais feliz. E acima de tudo, um ponto que eu acho super importante, tenho estado a aprendê-lo mais recentemente, na verdade, que é, temos que colocar a empresa primeiro antes de colocar os colaboradores. Isto é mesmo uma velha máxima quando nós dizemos temos que cuidar de nós primeiro antes de cuidar das outras pessoas, tal qual como no avião. A primeira pessoa a quem temos que pôr a máscara somos nós. A empresa é igual, por isso temos que cuidar primeiro da nossa empresa para termos condições de cuidar dos colaboradores. E a maioria dos empresários tomam uma decisão que é, vão primeiro ajudar o colaborador e a empresa fica para segundo, criando às vezes consequências e depois tomando más decisões. Então essa tem sido a minha aprendizagem mais importante nos últimos tempos. Tem funcionado muito bem e tem ajudado agora a criar aqui uma trajetória e a reescrever aqui um pouco também a história que nós vamos desenhar daqui para a frente e que eu vou partilhar convosco. E este é o meu canal do YouTube. Espero partilhar aqui tudo aquilo que sei, tudo aquilo que são os meus desafios diários, tudo aquilo que sei que é o valor que posso acrescentar, as coisas boas, as coisas menos boas também, que são aquelas que nos ajudam a crescer e continuar aqui a partilhar a escrita da história Brasfone.